Hey, seres humanos, tudo bom com vocês? Bom dia! Eu sou a Morgana, sou professora de História e esse aqui é Histórias de Noah. Então eu vim aqui só para dar uma introduçãozinha rápida, porque, como vocês vão ver, a aula foi gravada em outro dia. Como eu tinha dito no vídeo anterior, essa parte dos refugiados era para estar junto com a parte da Síria, mas ficou muito longo, então eu achei melhor fazer um vídeo para cada um deles. Hoje nós vamos então entender um pouco o que é essa crise dos refugiados, por que ela é a maior do mundo. Vamos dar uma olhada nos 5 países que mais produzem refugiados e quais são os países que mais recebem. E nós vamos entender um pouco do que essas pessoas que decidem sair dos seus países enfrentam, quais são as dificuldades e a realidade que elas encontram quando elas buscam um lugar para recomeçar, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu curtir, é super importante, compartilhar com os seus amigos. Muito obrigada. Só lembrando, só uma coisinha, o início do vídeo ele vai estar com o finalzinho do vídeo anterior, que é a introdução sobre refugiados, tá bom? E aí depois da vinheta, como sempre, começa o assunto de hoje. Então antes da vinheta sempre vem o resuminho, depois da vinheta o assunto de hoje. Então caso você já saiba, pula para depois da vinheta. Então, vamos lá! Vai! E aí, você tem, por exemplo, essa foto aqui, uma família chegando na Turquia, um barquinho para começar uma nova vida ali. A Turquia faz fronteira com a Síria, ela é o país que mais recebe refugiados sírios hoje e que faz todo o atendimento médico também a essas pessoas. Você vai ter essa outra foto aqui, que você pode ver que é uma multidão, e essa multidão ela está num campo de refugiados, e isso aí é uma fila para pegar mantimentos. Essa foto é de 2015 em Damasco, e esse campo de refugiados ficou por um longo tempo sem receber mantimentos porque eles estavam sob o domínio do Estado Islâmico. Então essa foto foi tirada no momento que eles conseguiram chegar com mantimentos, e essa população está fazendo fila para receber comida, material de higiene, remédios, entre outras coisas. E essa foto aqui, ela é super famosa, mas ela também é extremamente triste. É uma criança de 3 anos que se chama Aylan Kurd. Aylan Kurd era um menininho de 3 anos que viralizou pela internet essa foto, onde ele está sendo visto por um policial turco na praia de Bodrum, e ele está morto, afogado. Porque ele e a família dele estavam tentando sair da Síria, chegar na Turquia por embarcação, e como a maior parte dos refugiados, eles morrem na tentativa de chegar num lugar com segurança. E essa foto, ela despertou o mundo, não só para a crise dos refugiados, da quantidade que está saindo da Síria e de outros países, mas também para essa necessidade de dar auxílio para essa população que está fugindo de um cenário de guerra, que está fugindo de um cenário de miséria, de fome, de perseguições étnicas muitas vezes e religiosas, e que não tem nenhum tipo de socorro internacional para que essa viagem seja feita em segurança. E por que a comunidade internacional deveria dar algum tipo de auxílio para eles? Simples, porque um refugiado, ele é amparado pela lei. Que lei? A Lei dos Refugiados, que é uma lei que foi feita no Concílio de Genebra de 1951. Esse concílio, ele foi feito logo após a Segunda Guerra Mundial. E ela foi pensada por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, você teve milhares de refugiados europeus que saíam da Europa, que era a principal localidade onde a guerra estava acontecendo, e tentavam buscar refúgio em outros países, contra as perseguições do nazifascismo, contra as perseguições de Hitler. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas que saíam desses países europeus não conseguiam entrada fácil em outros países, era muito difícil. Então quando a Segunda Guerra Mundial acaba, vai ter esse concílio e lá eles vão pensar, ok, primeira coisa, o que caracteriza um refugiado? E segunda coisa, nós precisamos garantir que eles sejam aceitos em qualquer país. Então sim, os países hoje são obrigados sim a receber refugiados.
pois se trata de uma ação humanitária. E por que humanitária? Porque um refugiado é uma pessoa que não pode ficar no seu país porque ele pode ser morto, ele não tem condição de viver naquele país. Por quais motivos? Quais motivos caracterizam um refugiado? Que está fugindo de conflitos étnicos, o que é extremamente comum na região da África. Se você lembrar lá do século XIX, com a colonização europeia, que eles dividem a África com aquela reguinha sem se preocupar com essas etnias, com esses povos que viviam lá, isso vai gerar muitos conflitos. Nós temos como exemplo a Guerra Civil em Uganda, onde você tinha as etnias do Tutsi e dos Hutus, que vão fazer essa guerra civil de extermínio de uma etnia contra a outra. Você vai ter a questão de motivos religiosos, por exemplo, o que está acontecendo na Síria, a questão de xiitas contra sunitas. Você vai ter as questões políticas, ou seja, eu sou contra o meu governo político, esse governo ele persegue quem é contra ele e mata, então eu preciso sair de lá porque eu não sou a favor desse governo, estou correndo risco de vida. E você também vai ter a questão de guerra civil, né? Porque a partir do momento que um país está passando por uma guerra civil, lá não é um local aonde você consegue viver. Porque o seu prédio é bombardeado, porque existe todos esses conflitos que impossibilitam você ficar lá dentro. Então, isso caracteriza um refugiado. Então, ele sai do seu país buscando refúgio em outros países que, pelo Concílio de Genebra, deveriam aceitar esses refugiados. Só que se naquela época a Europa se pensou como os refugiados, né? Quando nós queríamos refúgio, não encontramos, então, para caso isso volte a acontecer, a gente precisa encontrar esse refúgio. Hoje, eles não são os refugiados, hoje eles são quem recebe esses refugiados. E isso está gerando vários problemas dentro da Europa, porque você tem vários grupos contra o recebimento desses refugiados. E eles vão ter vários argumentos para não querer aceitar esses refugiados em seu país. Vão ter vários grupos contra, sendo que a França é o país que basicamente lidera essa opinião contrária, essa vontade de não aceitar esses refugiados em seu país. Vão ser alguns grupos de direita, então, dentro da França e de outros países europeus que vão ter alguns argumentos contra a vinda desses refugiados, a entrada desses refugiados em seu país. Argumentos como quais, por exemplo? Você vai ter os argumentos xenofóbicos, que é a questão de nós não queremos aceitar essa população no nosso país porque eles são do Oriente Médio, eles são da África e eles vão trazer a cultura deles para a Europa e eles vão acabar com a cultura europeia. Porque eles vão começar a morar aqui, vão começar a trazer os costumes deles e nós precisamos preservar a cultura europeia. Depois você vai ter, somada a isso, a intolerância religiosa, de a maior parte dessa população que está vindo ali da região do Oriente Médio, uma região na qual a maior parte da população é sim muçulmana, e nós não somos muçulmanos, nós não queremos essa religião aqui. Sendo que a Europa vai ter uma população dividida entre católicos, ateus e agnósticos, né? Então eles vão dizer que a religião muçulmana não é algo que eles querem no território deles. Aí você vai ter também o problema do Estado Islâmico. Por quê? O Estado Islâmico deu uma declaração de que ele estava mandando agentes infiltrados entre os refugiados para a Europa para fazer os seus atentados terroristas. Então isso claramente gera pânico. Ainda mais que o Estado Islâmico fez vários ataques terroristas na Europa nesses últimos anos. Então faz com que a população tema, porque você não sabe, você está dando guarita para pessoas que precisam, pessoas em necessidade, mas ao mesmo tempo está vindo no meio deles terroristas que você não consegue identificar quem são. E o outro motivo que esses grupos de direita vão dar para não quererem receber esses refugiados é a questão da crise econômica, porque a Europa ela não se recuperou ainda daquela crise de 2010, ela está se recuperando. Alguns países conseguiram, mas ela teve vários desdobramentos ao longo dos anos, certo? Você tem a Grécia chegando a pedir o seu terceiro empréstimo para tentar recuperar a economia, você tem a Inglaterra que sai da União Europeia, deixa de usar o euro e volta a utilizar a Libra, sendo que a Libra está a R$7. Para você ter ideia, o euro fica mais ou menos ali nos R$5 e a Libra está em R$7, então para a Inglaterra é claramente mais vantajoso, mas isso traz vários problemas para a União Europeia, a saída da Inglaterra. Então eles vão dizer que economicamente eles não têm como fornecer trabalhos,
né? Eles não têm como fornecer abrigo para essa população que está vindo, por mais que eles estejam vindo de uma região de guerra civil. E por que isso é importante você entender? Porque essa é a maior crise de refugiados do mundo. E por que isso é uma crise? Por que isso é um problema? Porque existe muito refugiado. Porque existe muitas pessoas precisando de guarita e precisando entrar nesses países. Então você precisa fazer a divisão dessas pessoas de uma forma mais igualitária para que esses países consigam economicamente e socialmente suportar a entrada dessas pessoas em seus territórios. Nessa reportagem aqui, de julho do ano passado, julho de 2009, a ONU vai dar essa declaração que hoje existem mais de 70 milhões de refugiados no mundo inteiro. É muita gente, é muita gente. E por que ela vai liberar esses números? Para que, como comunidade internacional, nós pensemos juntos em uma alternativa, em soluções para amparar essas pessoas. E por que amparar essas pessoas? Porque você tem vários países que não estão querendo receber essas pessoas, principalmente os países da Europa. E aí você fala, tá, prof, mas são os europeus que mais estão recebendo refugiados no mundo? Não, não são. Tem esse gráfico aqui que vai mostrar pra gente, ele é do final de 2018, tem um aninho aí que ele saiu. Ele vai mostrar pra gente, então, os 5 países da onde mais saem pessoas, ou seja, que mais produzem refugiados, e os 5 países que mais recebem esses refugiados. E aí a gente consegue perceber, então, que não, os países europeus não são os países que mais recebem, e por qual motivo? Porque geralmente os refugiados buscam os países vizinhos aos seus. Por quê? Permanecem na mesma região, próximo, caso os conflitos que fizeram com que eles saíssem dos seus países sejam resolvidos, eles conseguem retornar para lá mais rápido e mais fácil, sem falar que a maioria deles não tem dinheiro para ir para muito longe, e essas viagens são extremamente arriscadas, então para quanto mais perto eles forem, melhor para eles. Esse primeiro gráfico, ele vai mostrar os 5 países que mais saem pessoas do mundo atualmente. O 5º país que mais sai pessoas é a Somália. E aí ele vai dar a numeração de quantas pessoas saíram desse país até 2018 em números de milhões. Da Somália, então, saiu 950 mil pessoas. A Somália vem passando por mais de 20 anos de guerra civil. De Mianmar saiu 1 milhão e 100 pessoas. Mianmar tem grandes conflitos étnicos, de perseguições étnicas rolando ali dentro. Então as pessoas precisam se refugiar, porque o destino delas é a morte. Já do Sudão do Sul saiu 2 milhões e 300 mil pessoas até o final de 2018, porque o país vem passando por uma guerra civil já um pouco longa também. O segundo país que mais sai refugiados é o Afeganistão, que é o país com quem os Estados Unidos têm uma guerra já há 19 anos. É a guerra mais longa pela qual os Estados Unidos já passou. De lá já saíram 2 milhões e 700 mil pessoas. E o principal país que mais sai hoje refugiados no mundo é a Síria, desde que a sua guerra civil começou lá em 2011. E da Síria já saíram 6 milhões e 700 mil pessoas. E eles vão para onde? A maior parte desses refugiados, como eu disse, vão para países vizinhos. Então, esses países vizinhos são os países que mais recebem gente. Esses outros 5 gráficos aqui vão mostrar para nós quais são esses 5 países que mais recebem refugiados no mundo. O 5º país que mais recebe refugiados no mundo é a Alemanha. Ah, prof, mas a Alemanha é europeia. Sim, ela é europeia e ela fica um pouco longe desses países. Mas e por que ela é o 5º país que mais recebe? Porque a Alemanha, diferente dos outros países, ela começou uma política para receber esses refugiados e conceder para eles trabalho. Então, a Alemanha ela tem uma política muito forte em torno de receber esses refugiados. Por isso que hoje ela é o 5º país que mais recebe. Até o final de 2018, ela recebeu no território dela 1 milhão e 100 refugiados. O 4º país que mais recebe refugiados no mundo é o Sudão. E o Sudão recebeu 1 milhão e 100 pessoas. A mesma coisa vai acontecer com o Uganda. O Uganda também é vizinha desses países que estão em conflito. Ela recebeu até o final de 2018 1 milhão e 200 pessoas em seu território. O Paquistão, então, que é vizinho do Afeganistão, recebeu 1 milhão e 400 mil refugiados até o final de 2018. E o país que mais recebe, então,
é a Turquia, que é vizinha da Síria. E ela recebeu, até o final de 2018, 3.700.000 pessoas. Ou seja, metade dos refugiados da Síria vão para a Turquia. Tanto que nessa foto aqui que tá passando para vocês, é uma família de refugiados sírios que estão tentando entrar na Turquia e eles estão fazendo esse caminho a pé, né? Que é esse caminho onde eles carregam o máximo de coisas que eles conseguem e a família vai andando durante dias e dias e dias, 20 e tantas horas por dia, parando só para dormir no chão mesmo, em qualquer lugar, até conseguir chegar nos campos de refugiados da Turquia. Essa outra foto que eu vou mostrar para vocês é uma foto que foi tirada pela Marinha da Itália no Mar Mediterrâneo, que é um barco com refugiados que está atravessando o Mediterrâneo e tentando chegar em outro país para conseguir ter algum tipo de auxílio. Ele está virando. E ele vira por N motivos, porque essas embarcações não são nem um pouco seguras, porque elas levam muita gente, porque existe sim um comércio por trás do transporte dessa população em necessidade, então eles dão prioridades para maior quantidade, porque mais gente pagando, mais eles ganham, então eles colocam em risco a vida dessas pessoas. E isso você também pode ver nessa outra foto aqui, que é um barco inflado. E aí você pode ver esses refugiados, maioria homens, negros, e esse barco inflado ele tá afundando por causa do peso. Você colocou muita gente ali, daí você está atravessando o Mar Vermelho com ele. E a maior parte dessas pessoas vão morrer nessas travessias. E isso é extremamente complicado, porque você percebe que essas pessoas já estão fugindo de territórios e de cenários completamente violentos e que elas não recebem nenhum tipo de auxílio para isso, internacional. Então, quando nós falamos de refugiados e da crise dos refugiados, a gente precisa lembrar que estamos falando de vidas. Vidas que muitas vezes sofrem interferência pela política, pela economia, e que esses fatores vão levar a crises sociais e bélicas que vão colocar essa população em cenários extremamente violentos. E que nós, porque aí você pode pensar, tá, mas nós somos o Brasil, nós estamos muito longe disso. Não estamos. O Brasil tem recebido vários refugiados sírios, mas nós também temos recebido vários refugiados daqui de perto. Por exemplo, em 2010, nós recebemos vários refugiados haitianos. E eles também passaram por xenofobia, por preconceito de, eles não são brasileiros, eles vão roubar os nossos empregos. Nós, muitas vezes, demos para eles condições de trabalho de escravidão, não concedemos para eles nenhum tipo de direito trabalhista, na verdade exploramos a condição de necessidade deles de ser a pessoa de fora muitas vezes, e a mesma coisa vai acontecer agora com os venezuelanos, que a gente está recebendo também em grande demanda, porque a Venezuela está passando por uma guerra civil também, e que os venezuelanos vão passar por tudo isso também. Só que no caso dos haitianos tinha um acréscimo, né? Eles são negros, então eles também tinham um acréscimo de sofrer racismo dentro do nosso país. Então a gente precisa começar a perceber que as nossas sociedades ocidentais, democráticas, que toda vez que a gente vota em um partido, toda vez que a gente vota em um candidato, a gente está dando autonomia para ele se posicionar na política internacional, e que as nossas decisões aqui desse lado do globo interferem sim na realidade de outros países. Nenhum país é uma ilha. Se hoje você tem esses países passando, Mianmar, por crises étnicas extremamente graves, por outros países passando por guerras civis extremamente violentas, é sim por interferência ocidental, que vem muitas vezes lá desde o século XIX ou até antes disso, que se complicaram muito mais com a Guerra Fria e que hoje muitas vezes a gente se abstém de auxiliar. A gente fala assim, não fomos nós não temos nada a ver com isso, é outro país, é outra cultura, eles que se resolvam no território deles. E na maior parte das vezes o território deles acabou dessa forma por interferência internacional nossa, sim, por causa dos nossos aliados políticos. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender como que essa crise de refugiados, ela não surge do nada. Ela é sim influenciada por questões políticas, militares, sociais, que vêm muitas vezes desde lá da colonização europeia na África e que
passa por todos os nossos acordos políticos e que tem muita influência das nossas crises financeiras, como a de 2008, e que vai passando por esses processos e que com certeza vai piorar um pouco mais ainda, pensando que hoje, 2020, em plena crise do coronavírus, nós estamos aí embalando uma crise econômica mundial que vai afetar sim esses países que já passam por essas condições de violência extrema. Então, muito obrigada pela participação de vocês, por ter ficado até agora. Dá um like, dá um joinha, que ajuda bastante o canal. Deixa seus comentários caso você tenha alguma dúvida. Nós respondemos a todos os comentários. Segue a gente nas nossas redes sociais também. Beijinhos, até a próxima aula!